Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre aquelas personagens que nós costumamos dizer como psicopatas. Na descrição médica pela psiquiatria, o transtorno mental é chamado de transtorno da personalidade antissocial. Esse é o nome técnico. Nós costumamos referir usando mais o termo psicopata, aquele que tem a psicopatia, que é diferente da psicopatologia. Psicopatologia, nós todos praticamente temos alguma coisa ali. A psicopatia é essa descrição específica, esse transtorno específico que nós vamos falar hoje. Veio da provocação de alguém que pediu para a gente falar a respeito disso. Eu não tinha previsto isso no primeiro momento, então acabei adaptando, modificando o tema que eu traria, que eu acho que era menos interessante, talvez, menos útil, e trouxe então essa questão do psicopata. Tem bastante coisa, então vamos logo ao assunto. Eu gostaria de iniciar trazendo alguns conceitos para a gente depois entender um pouco mais essa dinâmica da mente do que tem esse transtorno da personalidade antissocial. A gente já vai entendendo aí, antissocial, né? Contra a sociedade, né? Aversa à sociedade. O que que me ajuda a transitar na sociedade? Qual elemento, qual fundamento da psique que me ajuda a conviver em sociedade? A persona. A persona é essa máscara social, nós já falamos muito dela em episódios anteriores. A persona é a máscara que a gente adapta à nossa personalidade para poder ser mais flexível e melhorar um pouco nossa relação no mundo. A pessoa que diz assim: não, eu não visto nenhuma máscara, eu sou eu mesma onde quer que eu esteja. Ela vai dificultar a própria vida e a vida de quem vive com ela, porque ela vai ser inconveniente. Imagina se eu quiser falar tudo o que eu tiver vontade, eu sair falando. Eu vou magoar, eu vou prejudicar, e as pessoas vão acabar se afastando de mim, inclusive. Precisa de um certo azeite nas relações. Eu preciso medir minhas palavras, eu preciso levar em consideração o outro. Eu preciso me apresentar como as pessoas esperam que a gente se apresente. Isso não quer dizer que eu estou perdendo minha identidade se eu souber me relacionar bem com a minha persona. É a mesma coisa, como se eu vestisse um terno, porque o ambiente em que eu trabalho exige gravata, e não é porque eu pus a gravata que eu deixei de ser quem eu sou. Quando eu chego em casa, eu sou uma pessoa aversa à gravata, ok. Eu tiro a gravata, eu ando de pé no chão, eu coloco a minha camiseta, que já está gasta, e eu fico tranquilo. Agora, não é porque eu pus a gravata que eu deixei de ser quem eu sou. O problema é quando a gente acredita, quando veste a gravata, que muda e passa a ser quem não é. Aí é o problema. A gente chama de identificação com a persona. E aí a pessoa fica acreditando que ela é esse executivo onde quer que ela esteja. Então ela está dentro de casa conversando com os filhos, dando metas para bater, fazendo avaliação de desempenho, programando. Não. Então, quando a gente consegue vestir, saber que está vestindo e tirar na hora que não precisa mais, temos uma relação saudável com a persona. Ela é essencial para um equilíbrio social. Agora, vamos imaginar que eu tenha algum problema com essa persona. O psicopata, ele vai ter algum problema com essa persona. Ele não vai fazer questão que essa persona se comunique com ele. Ele usa de uma forma manipuladora a persona, ou seja, ele veste a persona que ele sabe que ele precisa vestir para conquistar o outro, para seduzir o outro, para atrair aquele que ele deseja. Ele não cria personas que ajudam ele a se expressar no mundo. Eu vou ser quem eu sou, mas eu vou adaptar-me à sociedade. Não. Ele veste persona que às vezes não tem nada a ver com ele, porque ele está usando como um instrumento com o propósito de agradar, de seduzir, de conquistar. Então, nós vamos percebendo aonde atua a personalidade que tem o transtorno antissocial, aonde que ela atua. Por exemplo, no caso da persona, ela vai ter uma relação diferente do que se espera pela natureza, pelo processo natural. Ele não faz questão que essa persona comunique quem ele é, pelo contrário. Ele tenta, inclusive, pela persona,
disfarçar quem ele é, porque senão ele vai ser percebido e ele não vai conseguir atrair as pessoas que ele vai procurar manipular e dominar e tudo mais. Um outro ponto que a gente traz de fundamento da psicologia, a projeção. No caso, o psicopata, ele traz como se fosse predominantemente a sombra. Então, todos aqueles aspectos negativos, prejudiciais para si e para o outro, eles estão muito mais presentes. O das pessoas que não trazem o transtorno da personalidade antissocial, a sombra muitas vezes está reprimida, porque tem uma censura aqui, que sabe que eu estou com vontade de esganar o meu colega de trabalho pelo que ele fez, mas eu não vou esganar. Eu consigo frear, eu consigo me regular, eu consigo censurar. O psicopata não, a sombra dele é exposta de uma forma manipuladora para ele conseguir chegar onde ele quer, mas ele não freia. Ele não faz um autojuízo dizendo que eu estou pensando em fazer um absurdo. Então ele acaba sendo para a gente um representante do mal. E muitas vezes a gente usa esse psicopata quando a gente às vezes assiste séries, filmes, e a gente fica vidrado, parece que a gente se alimenta daquilo. E a gente, onde já se viu, que pessoa cruel, e a gente condena. Muitas vezes isso é um processo de projeção da nossa própria sombra. Eu não sei como lidar com o meu lado mal, que tem vontade de esganar, que tem vontade de apertar, que tem vontade de socar, porque eu não posso ser assim, porque minha consciência sabe que isso não é o ideal. Então, muitas vezes eu deixo essa energia ser expressa observando a cena lá fora. Então, muitas vezes a gente usa as histórias de psicopatas, inclusive, para transferir, para projetar nosso próprio mal. Isso poderia para a gente ser até útil, se a gente tivesse consciência disso, a gente poderia fazer de volta. Nossa, por que que eu estou tão obcecado por esse caso desse psicopata que eu fiquei sabendo, que eu conto para todo mundo e que eu acho um absurdo? Que tem de mim nele? Que parte que eu não vou fazer o que ele fez, mas que parte que eu tenho tendência a, mas consigo me refrear? A gente poderia até trazer de volta para aprender, para crescer, ao invés de acusar apenas, ao invés de apontar o dedo, como se ele fosse um ser antagônico à criação. Ele não é. Ele é um ser como nós. Existe uma diferença de um transtorno que faz com que ele expresse mais o lado sombra, o lado negro dele, nesse sentido de obscuro, de eu não saber o que tem guardado ali, de não ser consciente, iluminado, enquanto que a gente fica reprimindo e a gente finge que não existe. Mas ele tem o potencial para o mal, como a gente também tem. E muitas vezes a gente esconde o nosso projetando neles, né? Acusando eles para fazer de conta que a gente jamais faria. O que mais que eu queria trazer aqui? Ahn, é uma mente cindida, né? Como se fosse assim, duas mentes. Ele tem uma mente como a nossa e tem uma outra que não se comunica com essa. Porque é isso que eu estou dizendo. A gente, se vem uma ideia doentia na minha mente, se vem uma ideia, um desejo de fazer um mal, eu tenho um outro lado meu que conversa e fala, Cris, não, né? Não. Vamos ver o que que você respira, sai daqui, senão você vai fazer bobagem. Eu consigo fazer o diálogo interno. Esses dois lados, luz e sombra, se ajudam para que a gente possa ter decisões mais racionais, mais pensadas, para que a gente não saia rompendo, fazendo bobagens. De vez em quando a gente faz, a gente não consegue fazer esse diálogo interno. E de vez em quando o nosso complexo constela e a gente fala o que não queria ter falado, depois a gente se arrepende, a gente toma decisões de impulso, depois a gente fala, ai meu Deus, o que que eu fui fazer? Mas são situações que não têm esse quê de crueldade, de manipulação, de antecipação, são explosões. No caso da mente que tem o transtorno de personalidade antissocial, ela planeja isso. Ela não é capaz internamente fazer uma autoanálise e falar: o que que você está pensando? Que absurdo é esse que você está planejando fazer? Ele não consegue ter esse outro lado dele que regula, que censura, que pontua.
que a gente consegue ter. A gente não vai planejadamente fazer um grande ato de mal se a gente não tiver essa tendência a esse tipo de transtorno. Então, a gente costuma falar lobos em pele de cordeiros, porque a persona é de um sedutor, eles têm habilidades de seduzir, são manipuladores. Então, a aparência de um cordeiro, mas na verdade por trás existe um lobo querendo atrair outros cordeiros para poder entrar na dinâmica de agressor e vítima. É constelada essa dinâmica de agressor e vítima sempre que há um fenômeno de manifestação de uma psicopatia em ação. Sempre que um psicopata está agindo como psicopata, nós vamos observar a dinâmica de um agressor, que é ele, e uma vítima. Então aí a gente já pode pensar que as presas do psicopata, elas têm uma postura interna de quem se sente vítima. Então não existe acaso. O psicopata acessou, conseguiu seduzir e atrair a sua vítima, não é qualquer pessoa que entraria aí. Essa pessoa, ela tem que ter uma relação com a postura, com o arquétipo de vítima, em algum lugar dentro dela ela se sente vítima, ela é a participação dela. A gente costuma falar 50% para cada um, de qualquer relação, inclusive do agressor e da vítima. E para nós que somos espíritas e acreditamos em lei de causa e efeito e reencarnação, mais ainda que a gente sabe que não existe vítima, que cada um está no lugar que criou para si, se não foi hoje, vem de existências passadas. Então, o psicopata, ele não vai sair numa multidão e escolher qualquer pessoa. Ele vai se afinar com sua vítima. E a sua vítima está vinculada ou está passível de se vincular pelas suas próprias questões psicológicas e muitas vezes de expiação de vidas passadas. Mas nós vamos falar da dinâmica de agressor e de vítima. É uma dinâmica de poder. Eu posso mais, sou mais esperto, sou mais inteligente, te seduzir, sou cruel, não tenho essa empatia desenvolvida porque tenho essa mente com esse neocórtex com algum tipo de distúrbio, então não sou sensível à sua dor. Não consigo me pôr no seu lugar, não consigo imaginar o que você está sentindo. Sou frio, sou insensível. Então, para mim, é quase que um jogo, é quase que uma brincadeira isso que eu faço, como psicopata com a minha vítima. É quase que uma distração, é uma dinâmica que me faz, que me dá prazer, é uma dinâmica que me preenche, que eu sinto afinidade de fazer. Não consigo olhar isso pelo olhar sensível e empático de como assim? Como assim uma tortura? Como é que você consegue? Porque o cérebro dele age, se desenvolve diferente de uma pessoa que não carrega esse transtorno. Se a gente for lá pro. Então, é uma conduta mais primitiva, né? Não é uma conduta complexa hoje. O ser humano hoje é tão complexo no sentido de complexidade, de profundidade. A gente tem hoje os neurônios espelho que nos ajudam a fazer esse processo de empatização. A gente consegue imaginar, a gente tem já um coração mais solidário, ainda que a gente está começando. Esse é o ser humano mais atual. A gente está dizendo que nós estamos caminhando para o homo espiritualis, né? Nesse sentido da gente ser mais transcendente à matéria, sermos mais fraternos. A personalidade psicopata, não, ela é regredida nesse sentido. Ela é primitiva. Ela vai lidar com situações muito grosseiras, muito duras, insensíveis, né? Se a gente for lá no DSM-5, que é o manual que a psiquiatria consulta e descreve para falar dos transtornos, ele vai descrever para a gente essa última versão do manual. As características típicas do transtorno de personalidade antissocial são falha em se adequar a um comportamento lícito e ético. Ele não consegue entender o que que é ético, o que que é justo, o que que é certo, o que que é do bem. Ele não acessa isso, ele não olha por esse ponto de vista. Isso para ele é irrelevante. Ele nem faz o esforço e nem conseguiria fazer essas elaborações. Nossa, mas isso não é justo que se faz. Ele está sob dinâmica de uma tendência dele, ele só precisa satisfazer essa tendência.
egocêntrico, insensível, tem uma falta de preocupação com os outros, muitas vezes acompanha desonestidade, irresponsabilidade, manipulação, exposição a riscos. Ele se arrisca, é como se ele não tivesse como se ele não conseguisse prever o que pode acontecer. Então, ele muitas vezes sai, ele vai tentar atrair uma criança num parque, ele não consegue imaginar, nossa, se alguém me pega, o que vai acontecer? Ele paga para ver, porque ele não faz essa avaliação de riscos, ele não tem uma mente que trabalha como a mente sem esse transtorno trabalharia, né? Então, empatia, intimidade, nada disso, né? E aí o diagnóstico, como que é feito? Porque, de novo, e eu tenho falado isso em todos os episódios, se a gente começar a olhar aqui o que tem de características, a gente vai falar, nossa, acho que eu sou um psicopata. Porque a gente vai se enquadrar em uma ou outra. Mas, de novo, o diagnóstico, ele é mais complexo e ele requer várias, várias variáveis juntas. Ah, tem uma lista de fatores, muitos fatores, não é porque eu me enquadro em um ou em outro. Então, no caso, das características dessas 4 áreas, o diagnóstico precisa ser preenchido em pelo menos 2. Então, as 4 áreas são uma identidade mais egocentrada. Aí, quem de nós não tem um pouco de egocentrismo? Quem de nós não olha um pouco para o próprio umbigo? De vez em quando esquece do todo. Então, agora eu sou psicopata? Não. Então, é uma autoestima elevada pelo ganho, é um prazer pelo poder, mas nem todo mundo que tem isso é psicopata. Precisa de pelo menos 2 dos 4. Um, identidade, outro, que eles chamam de autodirecionamento, que é a definição de objetivos baseada na gratificação pessoal, ou seja, uma ausência de padrões pró-sociais internos. Então, primeiro, eu tenho que ser egocentrado, então, o foco está em mim, o meu prazer, o que eu quero. Segundo, eu não faço uma elaboração pensando no coletivo. Não tenho internamente uma avaliação do que pode acontecer com a sociedade. Ou seja, eu estou procurando gratificação pessoal, tá? Então, 2 coisas: egocentrismo, não me importo se o efeito no coletivo, eu estou procurando uma coisa que me dá prazer. Terceiro, empatia, não consegue ter empatia, é ausência de sentimento. Ele observa a pessoa que está sofrendo, que está sendo torturada, por exemplo, e ele não sente, não tem uma emoção do tipo, ai meu Deus do céu, tô ficando desesperada de assistir essa cena. Ele não fica, ele não se aproxima. É como se ele fosse insensível em termos emocionais. E a intimidade, ele é incapaz de fazer um vínculo afetivo, ele é incapaz de entrar na intimidade e deixar que o outro entre na sua intimidade. Então, pelo menos 2 desses 4 fatores precisam estar presentes para a gente começar o diagnóstico. Agora, se esse dois, então eu sou egocêntrico e eu também gosto da gratificação pessoal e não estou nem aí com o coletivo. Então agora eu sou psicopata. Não, tem uma outra lista que também precisa ser consultada, é, se refere a traços de personalidade. Agora, precisa de pelo menos 6 traços de personalidade dessa lista de 7. Então, da lista de 7, pelo menos 6 precisam estar presentes para a gente poder fazer o pensar no diagnóstico. Quais são esses 7 traços de personalidade? Manipulação, ou seja, ele controla, ele manipula, ele joga para seduzir o outro, ele manipula. Insensibilidade, não estou nem aí com o que você está sentindo, nem consigo me chocar com o que eu estou vendo, posso estar assistindo um ato de tortura, não acontece nada comigo. Desonestidade, ou seja, eu minto, eu manipulo, eu engano, eu faço o que for preciso. Hostilidade, então sentimento de raiva, irritabilidade, desprezo pelos outros, é vingativo, é grosseiro. Ele precisa ter essa desinibição ou exposição a risco. Ele faz coisas que a gente fala, nossa, mas ele não pensou que ele poderia ser pego? Não. Então ele se expõe a risco, ele não tem muito uma avaliação de causa e efeito, de consequência do que pode acontecer. Sexto, impulsividade, desinibição.
A gente fala, nossa, mas como que ele foi cara de pau para entrar num jardim que tinha um monte de gente? Então, ele é desinibido, ele fala, por isso que ele seduz, ele passa uma imagem de autoconfiança, né? Então, desinibição. E o sétimo, irresponsabilidade. Então, é uma desconsideração, ele não tá nem aí. Se você perguntar para ele, você se arrepende do que você fez? Não. Você não pensou no que aconteceu? Não pensei, não. Ah, mas a família inteira, problema é deles, não é meu. Então, veja, para a gente falar em psicopatia, a gente tem que falar de 6 desses 7. São muito pesados. Então, dá para ver que, de vez em quando, a gente até passa por um ou outro, mas a gente não tem como personalidade esses traços instalados. A gente, que eu digo, é quem não traz o transtorno em si. E aí, uma coisa interessante é que a gente só vai fazer o diagnóstico a partir dos 18 anos de idade. Então, a criança e o adolescente, eles ainda não dá para considerar, porque eles estão também em períodos de experiência. E aí a gente vai trazer os traços das vidas passadas, e pode ser que tem uns que têm mais tendência agressiva do que outros, uns mais insensíveis do que outros, mas não dá para dizer que uma criança é psicopata nem que um adolescente é psicopata. A gente vai falar de psicopata na idade adulta. Bom, tentei correr bastante para sobrar tempo para a Joana, porque nós temos também bastante conteúdo da Joana de Ângeles. Então, nós vamos começar no Homem Integral e capítulo 8 do Homem Integral. A Joana vai falar dos espíritos doentes, mas que a gente tem que também pensar, não vamos julgar porque eles não são assim, eles estão assim. E é gostoso a gente pensar, é confortável a gente pensar que um dia todos seremos anjos, inclusive os que trazem esses transtornos mais difíceis de serem aceitos, compreendidos, difícil para a gente empatizar com quem carrega o transtorno, por exemplo, da pedofilia, o transtorno da psicopatia. É difícil a gente aceitar e entender, mas ela convida a gente a pensar. São doentes e um dia serão anjos também. Todos nós seremos anjos um dia. Então, Joana diz: a maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas que antes necessitam de ajuda em vez de reproche. A bondade neles latente, vamos pensar que existe bondade neles latente. Eles têm a semente da bondade, só que ela está esmagada por esse cérebro disfuncional que foi prejudicado em vidas anteriores e que está totalmente alienado da bondade, mas existe uma bondade latente. A bondade neles latente aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Então, vamos primeiro lembrar que a gente não deve julgar, a gente tem que procurar a nossa empatia por eles, compreender que são espíritos que se complicaram e vão sofrer para poder dar conta de tudo, para poder reequilibrar a sua mente, para poder dar conta do mal que estão fazendo. É muito sofrimento que aguarda. Então, pelo menos compaixão da nossa parte, ao invés da gente falar com eles como se eles fossem representantes do mal, como uma entidade. Não são, são irmãos nossos. E do mesmo jeito que nós carregamos nossos conflitos, nossas más tendências, eles carregam as deles. Então a gente deve se compreender e empatizar mesmo, né, uns com os outros. Amor imbatível amor, capítulo 12. Então Joana aqui vai falar a respeito do ambiente. O quanto que esse ambiente muitas vezes promove, estimula a liberação dos conflitos que a gente carrega, né? Então, eu lembrei também de uma entrevista, eu procurei, mas eu não consegui encontrar, de um pesquisador, li já faz muito tempo, e ele estava pesquisando sobre psicopata, sobre esse transtorno da personalidade antissocial. Ele escreveu, ele pesquisou por décadas, depois ele transformou isso num livro, se eu não me engano. E eu acho que a entrevista que eu li era uma entrevista em que ele estava fazendo a propaganda do próprio livro, se eu não me engano, era essa a história. E esse pesquisador, o ponto interessante é que ele diz assim, lá pelas tantas, na pesquisa dele, quando ele vai analisando o que é uma criança psicopata, como é que a gente já começa a observar traços, desculpa, criança psicopata não existe. Como é que são os traços de uma personalidade futura psicopata enquanto criança? Será que a gente já consegue perceber certas tendências para já começar a atuar? Quando ele mergulha nisso para tentar entender, ele vai se identificando. Ele vai lembrando dele criança, ele vai percebendo afinidades. Aí chega um ponto que ele fala: não é possível.
tudo indica que eu seja uma personalidade, que eu tenha isso instalado em mim. Mas como assim? Eu sou hoje, já tenho certa idade, já sou casado, eu tenho filhos, eu amo meus filhos. Como é que pode? Então ele vai conversar com a mãe e faz uma entrevista profunda com a mãe, tenta investigar o passado e ele chega a essa conclusão. E que ele tinha, sim, ele tinha os traços todos característicos de alerta para a possibilidade futura. E ele fala assim, mãe, como é que aconteceu para eu não desenvolver? Então ele fala assim, por exemplo, mãe, eu tinha vontade de maltratar bichinho, por exemplo. Você já me viu fazendo isso? Ela falava, eu não deixava. Eu percebia a sua tendência, e quando você estava se aproximando disso, eu desviava a sua atenção. E eu trazia o bichinho para perto de mim. Eu mostrava para você um outro lado da moeda. Então a mãe foi direcionando, a mãe foi lapidando, a mãe não foi dando ênfase, a mãe não foi também assim, onde já se viu? Olha que coisa feia que você está fazendo. Não. Ela foi como se ela estivesse tirando ele da estrada que ele estava e trazendo ele para uma nova estrada. Então, essa mãe afetuosa, essa mãe empática, essa mãe não julgadora, essa mãe observadora, ela foi conseguindo não permitir que esses traços fossem se manifestando e sendo desenvolvidos. Ela desviava a atenção, ela chamava, ela treinava outras habilidades e ele conseguiu se treinar como se fosse para sair. É muito raro isso. O triste desse transtorno é que não existe uma cura. O que existe, no máximo, é um treinamento para você aprender a lidar com isso, a se proteger disso, a criar uma rede de apoio. E de alguma forma ele conseguiu com a ajuda da mãe. Então é interessantíssimo isso, quanto que o ambiente pode tanto favorecer quanto ajudar a não se desenvolver. Então, no Amor Imbatível, Amor, capítulo 12, Joana diz: a agressividade surge. Então, quando o espaço diminui, seja entre os animais ou entre os homens. Começou a apertar, começou a ficar incômodo, as pessoas começaram a invadir. A gente vai ficando irritado, a gente sabe disso, tem pesquisas mostrando. Lembra aquele ginásio que foi usado como abrigo naquela região do sul dos Estados Unidos que foi devastada por por enchentes decorrente. Eu acho que era o El Ninho, se não era o El Ninho, era uma outra, a Katrina, o Katrina. Lembra que deixou um monte de gente lá, não sei se era Louisiana, algum lugar lá para o sul, e eles foram ser abrigados no ginásio e eles precisaram interferir. Porque a comunidade, que no começo era solícita, empática, amorosa, depois de muito tempo convivendo num espaço menor, começou a ter violência lá dentro, se não me engano, teve até morte. Então, é isso que a Joana está dizendo. A agressividade surge, então, quando o espaço diminui, seja entre os animais ou entre os homens. Comprimidos tornam-se violentos, impossibilitados de alcançar ou de serem alcançados pelas luzes do sucesso, explodem em perversidade, em condutas criminosas, que os retiram do anonimato e os transformam em ídolos. Triste, né? Para outros psicopatas que o seguirão, neles tendo os seus mitos. Então, Joana diz o quanto que o meio acaba sendo matéria-prima, sendo combustível, alimentando a personalidade que já traz a tendência. Então, conforme a gente vai lidar com uma sociedade competitiva, agressiva, intimidadora, opressiva, é lógico que eles vão sendo estimulados e essa agressividade aparece, se expressa. O quanto que se eles estivessem sendo cuidados por como aquela mãe foi, né, atendidos, distraídos, orientados, o quanto que essa tendência poderia continuar lá adormecida para ele poder desenvolver uma vida funcional. Vamos agora para O Despertar do Espírito, capítulo 2, em que ela continua falando desse meio, do contexto, quanto que o contexto ele interfere positivamente ou negativamente nos transtornos. Então, Joana diz no Despertar do Espírito, capítulo 2: se o indivíduo não possui interiormente, nele, esculpido, um código moral para o comportamento, vagueia entre a irresponsabilidade, as psicopatias sociais, desculpa, pessoais,
a sociopatia no grupo no qual se encontra. Então, se ele não possui já internamente uma estrutura pessoal, espiritual, para não se deixar influenciar demasiadamente pelo meio, ele vai ser influenciado pelo meio. Tem espíritos que já vêm com essa estrutura, então o meio pode ser muito nocivo, mas eles não se deixam corromper, eles não se deixam influenciar a ponto de se tornarem quem eles não gostariam de ser. Mas e se essa personalidade ainda não tem essa força espiritual? Se é uma personagem que chega para a vida fragilizada, que já vem de tendências negativas, já traz automatismos que não são bons e mergulha no meio que provoca, que domina, que violenta, que abusa, é pôr fogo no lugar que tem combustível ali esperando. A gente acende e aquilo vai infestar, vai se manifestar. Então, a importância da gente cuidar do meio, da educação, da família, da gente se apoiar uns aos outros e não condenar quem traz um ou outro tipo de transtorno. Quanto que é ótimo o investimento no desenvolvimento do ser para depois não precisar correr atrás do prejuízo quando esse transtorno se manifestar e tomar conta do indivíduo. Vamos continuar então. Ainda no Despertar do Espírito, agora no capítulo 7, Joana vai falar sobre os traumas passados que acabam fazendo essa cisão. A gente vem com esse cérebro que não está harmônico e integrado. E a gente faz aquilo que eu estava dizendo lá no começo. Eu não consigo conversar comigo mesma. Tem um lado meu que quer fazer um mal e o outro lado que deveria vir conversar para falar: não, opa, peraí, que isso? É como se fossem separados, eles não se acessam. Então, o meu lado equilibrado, consciente, racional, não é capaz de conversar com esse lado que quer fazer o mal e demover essa ideia, como a gente faz muitas vezes. É como a gente chama isso, é o cérebro cindido, como se fosse dois em um. De novo, eu vou indicar uma série que é uma série de uma das plataformas, eu não sei qual é, e que vale a pena ser buscada para quem puder assistir. Em português, a tradução foi Entre Estranhos. O nome em inglês é Crowded Room, sala cheia. Em português, Entre Estranhos, porque vai mostrar esses aspectos da mente que é como se fosse dividida. Já estou dando spoiler, não resisto a um spoiler, mas vale a pena porque é um jeito visual, né? A gente vai ver na imagem do filme o funcionamento dessa dinâmica psicológica que a gente está trazendo aqui. Então, no capítulo 7 do Despertar do Espírito, Joana diz: as castrações psicológicas, heranças dos sentimentos de culpa e de pecado que provêm do passado, têm perturbado mais a humanidade do que as guerras cruéis, que têm por meta o extermínio de povos e de raças, porquanto, na raiz desses conflitos, aqueles que os desencadeiam são psicopatas, vitimados por insânia visível ou virulentamente mantida nos arcabouços do inconsciente, que os comanda nas atitudes e decisões infelizes. Então, Joana está dizendo, resumindo, no passado a gente se complicou, a gente participou de atrocidades. Ao participar disso, a gente lesou o cérebro, a mente ficou desequilibrada, a gente carrega a culpa. Ao vir para a Terra, gerando um novo corpo, a gente, pela transferência do perispírito, a gente traz o que estava no passado e transfere para nova mente, para o novo cérebro. O novo cérebro agora já nasce não no seu equilíbrio natural, mas disfuncional, por exemplo, com essa mente partida, caracterizando o transtorno de personalidade antissocial. E a gente vai precisar viver uma vida lidando com isso para a gente poder expurgar aquele desequilíbrio nesse cérebro para poder merecer um novo cérebro agora, a gente gerando um novo cérebro mais equilibrado.
Precisamos reequilibrar o cérebro vivendo uma vida com ele, até a gente poder deixar se expressar, esvaziar essas energias do passado é, desequilibradas, né? Então, é lidar com isso para a gente poder formar um novo cérebro equilibrado na próxima vida. Vamos voltar lá no homem integral, mas agora no capítulo 9, Joana vai continuar falando dessas culpas do passado e do quanto isso muitas vezes gera dívidas que outras pessoas vêm cobrar da gente, processos de obsessão. Não que esses espíritos tenham direito, ninguém tem. A justiça quem vai fazer é Deus. Mas às vezes o espírito, por livre-arbítrio, escolhe perseguir o outro por alguma vingança. Então, Joana diz: neste capítulo se enquadram diversas psicopatias, cujas gênesis, a sua origem, resultam de influências espirituais, mediante as quais se abre o campo das obsessões, igualmente conhecidas desde priscas eras com outras denominações. Olha que informação importante que Joana está trazendo. Que muitas vezes esse psicopata, ele está sendo influenciado por obsessores que são vítimas suas do passado e que voltam agora como vingadores, querendo prejudicar a pessoa, influenciando ela a fazer as atrocidades para ela se comprometer e sofrer depois. Então vamos lembrar que nos processos de psicopatia, provavelmente existem outras mentes que estão aproveitando dessa culpa que esse espírito que está reencarnado carrega para usá-lo como marionete, provocando ainda mais mal do que ele próprio seria capaz de fazer. Eles vão ser corresponsabilizados, eles não sabem disso. Mas aquilo que eles levam esse espírito a fazer, esse espírito vai responder sofrendo pelo que faz e eles vão responder juntos, porque são coautores. Mas eles estão com projeto de vingança. Então, eles não se dão conta de que eles estão cavando ainda mais sofrimento para si. Então, vamos lembrar que esse espírito reencarnado, que hoje é um psicopata, provavelmente não está sozinho. Está sendo manipulado por outras mentes, já resgatando um processo expiatório que ele mesmo provocou. Porque se ele tem companhias, é porque ele atraiu. Ainda tem mais coisa. Ainda no homem integral, não, agora não. No ser consciente. Então, o ser consciente, capítulo 9. Joana vai falar um pouco dessas personalidades que eu já antecipei, que chega para a reencarnação sem ter uma estrutura forte, interna, enquanto indivíduos ainda não descobriram a sua força, ainda são frágeis, ainda não descobriram que podem, que são capazes, que têm talento, são pessoas que têm uma autoimagem frágil de si mesmos, né? E para esses processos, tanto como psicopatas quanto vítima do psicopata, é de bandeja que a dinâmica vai se instalar. Então, Joana diz no Ser Consciente, capítulo 9. Naturalmente, as recordações infantis positivas ficam submersas sob aquelas negativas em razão da valorização do desagradável, marcar mais o ser do que os outros, que deveriam ser mais considerados. Trata-se de um atavismo masoquista e inconsciente, que predomina em a natureza humana. Assim, os problemas existenciais podem perturbar a identidade quando o ser é frágil, psicologicamente e sem experiências desafiadoras espiritualmente. Mesmo nas infâncias assinaladas por dificuldades, há muita beleza a recordar os momentos inesquecíveis que são inerentes a essa fase, exceção feita às personalidades psicopatas e arredias, que cultivam no seu mutismo ou exacerbação os conflitos de que padecem. Bom, Jonas está explicando aqui que a gente vai vivendo, e na infância nossa, muitas vezes a gente vai viver traumas. Então ela diz assim: a personalidade que chega aqui já com uma certa estrutura egóica, com uma certa estrutura espiritual, com uma certa força para ser guerreiro, ele vai falar assim: passei por esse trauma, passei por esse abuso, mas tive essa pessoa que me ajudou, tive essa oportunidade que me resgatou, eu vou dar conta. E esse lado forte supera as dificuldades da infância e essa pessoa se torna funcional, vai viver, vai ser feliz, apesar de
carregar as memórias que não vão ser esquecidas da violência, do abuso que sofreu. Se essa personalidade chega aqui frágil, chega aqui não acreditando em si, ou chega até preguiçosa, do tipo, ah, eu não tô afim de me esforçar, não. Ela vai fazer o quê? O oposto. Ela vai desconsiderar toda a ajuda que ela recebeu, as pessoas que estiveram presentes na vida dela de forma positiva, as oportunidades que a vida carregou. Ela despreza tudo. E ela só foca no abuso, na violência, no que faltou, no absurdo, e ela fica ali, ela fica alimentando aquilo. Óbvio que ela está se inflamando, se envenenando e disparando mais as tendências negativas de se manifestarem. Ela está abrindo as portas para falar: continua, continua olhando para o lado negativo, continua enraivecida, continua magoada, e aí você vai viver uma vida assim. Se você carrega uma tendência para psicopata, você está ligando uma coisa, você está juntando, você está dando a faca e o queijo na mão para isso daí não dar certo. Então, ela está lembrando a gente que quanto mais a gente consegue fortalecer o ser, quanto mais a gente se dedica para a oração, para o estudo da espiritualidade, para os processos terapêuticos, para a meditação, mais eu vou me fortalecendo. Menos eu fico à mercê desses arrastamentos para o lado que não vai me fazer crescer, que vai me prejudicar. Agora, o triunfo pessoal, capítulo 7. Ela volta a falar dessa questão da sociedade, o quanto isso nos influencia. Então, Joana diz: exilando-se em antros sórdidos onde se refugia, repetindo o inconsciente pessoal que busca esconder-se por se sentir inferior, incapaz de despertar qualquer interesse digno dos seus coevos, o terrorista, e ela vai falar que o terrorista tem esse lado do transtorno de personalidade antissocial, né? O terrorista é um psicopata congênito, mesmo que se expresse como portador de equilíbrio, que bem disfarça, em razão das peculiaridades de toda uma existência de simulação, na qual esteve assinalado pela covardia e desespero íntimo de saber-se não aceito, que é o ressumar do conflito de inferioridade. Então, ela vai falar o seguinte: terrorista, na maioria das vezes, é uma personagem que se sentiu desprezada, que tem um complexo de inferioridade, que não tem uma força para falar, vou vencer o lado negro da vida, vou vencer as minhas próprias sombras. Não. Ele é frágil, ele tem raiva da sociedade porque não cuida dele, e ele é insensível. E aí o que ele vai fazer? Ele quer prejudicar, ele quer matar todo mundo, ele quer explodir os outros pela raiva que ele carrega de si mesmo e da sociedade não ter cuidado dele como ele esperava. Ou seja, ao invés dele investir em si mesmo, ele se sente um prejudicado e gasta todo o seu investimento procurando jeitos de prejudicar a sociedade. Não é inteligente. Se eu estou me sentindo prejudicado, eu vou gastar a energia que eu posso comigo, para eu me recuperar, para eu superar o que me fizeram de mal. Mas quando a gente está alucinado, a gente gasta a energia que a gente tem, a gente já se sentiu prejudicado, a gente se prejudica um pouco mais para prejudicar o outro. Veja que bobagem, não tem sentido isso, mas a gente faz. E ela continua falando, sujeitos a esgares ou a convulsões epiléticas ou a simples ausências, né, não sei onde eu estava, são personalidades psicopatas perigosas porque traiçoeiras, que sabem simular muito bem os sentimentos íntimos e urdem planos macabros por assodar da psique ambivalente, doentia, dissociada e com predomínio da faceta mórbida. Então, ela está descrevendo o psicopata com essas características. E o aspecto da crueldade que está muito presente nos quadros da psicopatia, a Joana de Ângeles vai falar disso no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 9. Então, eu peguei bastante, um trecho maior aqui. Então, Joana fala: conseguindo captar simpatias, aparenta ser portador de comportamento normal, veste uma máscara que não tem nada a ver com quem ele é, não deixando transparecer o que lhe passa no íntimo. Então, eu estou querendo te prejudicar, mas eu vou me apresentar como uma pessoa que se encantou com você.
que está fascinado por você. Na verdade, o que eu quero mais de tudo é te prejudicar, nesse sentido de satisfazer esse meu lado mórbido, que é de ver violência, de ver crueldade sendo feita. Dissimula, então, o impulso infeliz e planeja, não poucas vezes, com riqueza de detalhes, a melhor maneira de infligir-lhes sofrimentos. Naturalmente, essa conduta cruel teve manifestações na infância, quando combinou padecimentos a aves, a animais, a crianças que maltratou. Lembra que eu falei que aquele pesquisador foi perguntar para a mãe disse que ele queria sim prejudicar as avezinhas, mas que ela desviava ele desse comportamento, ela não deixou ele se acostumar com esse comportamento. Então, tudo isso é observado que Joana está descrevendo na personalidade com esse transtorno. Portador de vida interior muito ativa internamente, ele pensa, ele elabora, ele planeja, ele visualiza, ele gasta tempo elaborando aquilo que ele vai vir a fazer na sua manipulação. É sagaz, é rápido no raciocínio, escamoteando a verdade e comprazendo-se em iludir. Não experimenta qualquer arrependimento pelos atos praticados, o que o leva a ceifar a vida de pessoas que deveriam ser queridas, inclusive se tivesse vínculo com ele. Olha que mente triste de ser observada, né? Portadores de fragmentação da mente, que a gente fala dessa mente cindida, que a mente não consegue se ajudar lá dentro e ajudar a gente a pensar duas vezes antes de fazer, a refrear um comportamento que a gente sabe que é absurdo, ele não consegue. Permanecem incapazes de uma avaliação em torno dos próprios atos. Podem apresentar-se gentis, atraentes, conseguindo dessa forma conquistar as suas futuras vítimas, antegozando, no entanto, a satisfação da armadilha que lhes prepara, estimulando-os ao golpe final. Bloqueando a culpa, saciam-se, por breve tempo, na aflição e no desespero de que levam à consumpção. Então, eles sentem prazer de observar o desespero que eles promovem naquele outro. Por um tempo, isso satisfaz. Depois aquilo esgota e eles querem de novo, é como se fosse um vício. Aí começa todo o processo novamente. Quanto maior for o pavor do que o outro lhe mostra, mais estímulo para golpear experimenta o agressor. A fúria sádica explode em prazer mórbido e cessa até nova irrupção, quando ele começa tudo de novo. Bom, ela faz aqui, então, se alguém gostaria de olhar mais especificamente para esse transtorno, talvez o Conflitos Existenciais, capítulo 9, seja o livro mais indicado, porque eu trouxe um trecho, mas lá no texto tem mais informação, reflexão, vale muito a pena ler se interessou. Ela faz aqui um resumo da personalidade que traz o transtorno da personalidade antissocial. Vamos lembrar que o psicopata nem sempre vai chegar nesse nível de afetar fisicamente o outro por meio de tortura, violência e morte. Muitas vezes a personalidade psicopata, ela chega num grau um pouco anterior. Então, ela acaba fazendo toda essa tortura, esse abuso, essa violência, essa manipulação, mas no âmbito emocional, que é o que a gente mais observa. Então, existem muitos psicopatas que não matam fisicamente, que não abusam, que não violentam, que não agridem, que não machucam fisicamente, mas fazem tudo isso emocionalmente. Atrai uma pessoa, conquista de forma gentil, manda flores, seduz. Quando a pessoa chega, passa a ser um abusador, passa a ser um dominador, passa a machucar, passa a chantagear, passa a violentar. Então, é uma personalidade que traz esse transtorno, mas não executa de forma concreta, executa de forma psicológica esse domínio de forma emocional. Espero que tenha valido a pena a nossa reflexão para a pessoa que me perguntou e me pediu para a gente falar sobre esse assunto. Agradeço pela presença de vocês, pelas mensagens que vocês deixam, pela participação, e a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser.